Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado federal Rubens Ottoni. Eu sou Juliana Modesto e no episódio de hoje vamos falar sobre o Serviço de Atendimento Móvel Urbano, o SAMU 192, que foi criado por Lula em 2004 e, além de salvar milhões de vidas, alterou o rumo da saúde no Brasil. E o deputado federal Rubens Ottoni também faz parte dessa história, vai contar todos os detalhes para a gente. Deputado, todo mundo já viu uma ambulância do SAMU, mas nem todo mundo sabe o quanto o SAMU é essencial para a saúde pública. Conta pra gente como que funciona o SAMU 192. Olá, Juliana, todos aqueles que nos acompanham nesse instante. O SAMU 192 é o quê? É Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Hoje todo mundo já está acostumado, como você disse, a ver em algum lugar uma ambulância do SAMU e ver prestar o serviço. Mas antes de 2004, antes do primeiro governo do presidente Lula, não tinha nenhum atendimento nessa área, né? E ele foi criado, o SAMU, ele foi criado para atender a vítima após ele ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequela ou mesmo a morte, né? Então, são situações específicas, né? Situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica. Tudo isso está dentro da previsão do atendimento do SAMU. Então, o SAMU 192, né, quando chama SAMU 192, porque o 192 é o telefone que é para chamar o SAMU, né, 192, então, através do 192 que a gente acessa o SAMU, o atendimento começa a partir do chamado telefônico. Então, a partir do chamado telefônico, a pessoa presta as orientações sobre as primeiras ações. A ligação é gratuita, para telefone fixo, móvel, qualquer um. Né? Os técnicos do atendimento telefônico que identificam a emergência coletam as primeiras informações sobre as vítimas e também a sua localização. E, em seguida, as chamadas elas são remetidas imediatamente a um médico regulador que presta orientação de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário. Dá a impressão assim que é uma burocracia danada, mas não. Isso faz assim em instantes, em poucos minutos, né? A pessoa lá está com um problema na casa dela ou na rua, aconteceu um acidente. Liga para o 192, tem uma pessoa já treinada que recebe a ligação, já faz as perguntas básicas e com as perguntas básicas já encaminha para o médico regulador. O médico regulador já com isso acessa a ambulância, já tem o local da pessoa e com isso a ambulância do SAMU chega para poder atender. É claro que para isso as ambulâncias do SAMU 192 elas têm que ser distribuídas de maneira estratégica, né? Porque se as ambulâncias não tem ambulância por perto, imagina o tempo que vai perder para poder atender uma questão de emergência. Então, faz parte da estratégia do SAMU essas ambulâncias estarem distribuídas estrategicamente para, na hora que são chamadas, independente de onde esteja, alguma ambulância tenha condição de chegar com rapidez aonde precisa do atendimento, né? Então, a prioridade do SAMU 192 é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com envio, se for o caso, de médico, conforme a gravidade do caso, né? Porque às vezes vai um enfermeiro, vai um atendente, né? Mas, conforme o caso, o próprio médico. As unidades móveis, elas podem ser ambulâncias, tem motolâncias também, né? Em alguns lugares tem a motolanche. Em algum lugar, né, em algumas regiões do país, tem ambulâncias e tem até aeromédicos. Então, tem atendimento através de lancha, tem atendimento através de helicóptero, né? E tem de moto e as ambulâncias, veículos normais.
Então, isso conforme a disponibilidade de cada situação em cada região. Mas o fato é que o SAMU ele existe com essa prioridade de atender com a maior rapidez possível as situações de urgência e de emergência. Deputado, e aqui em Goiás, o senhor acompanhou de perto, né, a implantação do SAMU 92. Conta pra gente como foi essa implantação aqui no nosso estado. Acompanhei sim, Juliano. Acompanhei de perto e participei ativamente, inclusive, do processo de distribuição dos pontos de apoio do SAMU por todo o estado de Goiás. Não sei se você sabe, as pessoas que nos acompanham, mas quando foi lançado o SAMU 192, lá em 2004, a ideia, e já era uma ideia revolucionária, era viabilizarmos esse tipo de atendimento de urgência e emergência nas regiões metropolitanas do Brasil. Então, nas regiões metropolitanas. Então, nas capitais e região metropolitana das capitais. Essa era a ideia, porque só isso já ia ser uma revolução, já ia atender gente demais, porque as regiões metropolitanas aí das capitais são os lugares onde nós temos a maior população. Então, o SAMU foi pensado nessa visão. E aqui em Goiás, eu peguei como meta discutir o SAMU para poder, porque era uma novidade, eu comecei a fazer audiência pública, comecei a discutir para poder explicar o que era o SAMU, e nessa discussão nasceu a ideia de podermos espalhar o SAMU por todo o estado de Goiás. Na época não era nem todo o estado de Goiás, pelo menos em algumas regiões do estado de Goiás. E isso nós levamos essa ideia para o Ministério, tentando convencer que aqui em Goiás a gente precisaria fazer um pouco mais, e o fato é que, a partir desse debate que nós fizemos em Goiás e levamos ao Ministério da Saúde, nós conseguimos abrir uma nova frente de ampliação do SAMU, e o SAMU, que tinha nascido para atender a região metropolitana, começou a atender também as regiões do interior dos estados, né? E aqui em Goiás, como a ideia foi nossa e nós já estávamos na frente, eu andei o estado de Goiás todo discutindo e criando as oportunidades para que o SAMU chegasse nas regiões. E isso fez com que Goiás fosse, naquela época, o segundo estado brasileiro a alcançar a meta de 100% de cobertura do serviço. E por que Goiás atingiu essa meta? E atingiu lá em 2010. Por causa desse trabalho que eu fiz como deputado federal, andando o estado todo, desde o lançamento do SAMU em 2004, e andando e incentivando a implantação dele nas regiões. Então, nós fomos implantando o SAMU por regiões, e aí pôde fazer a cobertura em todo o estado, né? Só para você ter uma ideia, aquilo que era só para ser ali em Goiânia e na região metropolitana de Goiânia, lá em 2010 nós já tínhamos mais de 50 ambulâncias atendendo o estado de Goiás, distribuída de maneira estratégica, para poder sempre ter uma ambulância numa distância mínima que pudesse atender rapidamente. Então, aqui no governo Lula e governo Dilma, acompanhei isso de perto, né? Foram entregues quase 120 ambulâncias para o SAMU, né? Então, imagina o que é isso, 120 ambulâncias no estado de Goiás, espalhadas estrategicamente, 30 UTIs móveis naquela época para o estado, e com isso cobrindo todas as regiões. Para isso, nós criamos 12 centrais na época. Eu me lembro bem que a gente fez um planejamento, criando as centrais pelo estado afora, e a partir dessas 12 centrais e com as ambulâncias distribuídas de maneira estratégica,
aí qualquer urgência e emergência que acontecia, essas ambulâncias tinham condição de chegar rapidamente para fazer o atendimento. Uma verdadeira revolução no atendimento de urgência e emergência em todo o país e aqui em Goiás mais ainda. Muito bom, deputado. E atualmente, como que está essa realidade do SAMU 92? Juliana, o SAMU ele é uma grande marca do governo do presidente Lula, lá no primeiro governo do presidente Lula, um governo que se preocupa com o povo, que investe na saúde pública. E, infelizmente, no último período, esses programas eles não tiveram a mesma recepção, não tiveram o olhar de prioridade que havia anteriormente nos governos Lula e Dilma. Infelizmente, o SAMU foi deixado de lado, foi um programa totalmente abandonado, né? Praticamente abandonado. Não houve, assim, recuperação, reposição de ambulância, não houve incentivo para os trabalhadores, não houve aumento das equipes, né? Então, foi uma situação de caos. Nos últimos 6 anos, houve, assim, o SAMU foi perdendo a sua capacidade de atendimento. Mas agora, com a volta do governo do presidente Lula, só nesse primeiro ano, né, menos de ano de governo, o presidente Lula já aumentou em 30% o recurso no custeio do SAMU 192. 30%. Veja você, o custeio do SAMU estava sem reajuste há 6 anos. 6 anos. Então, não tinha nem condição de desenvolver o trabalho. O presidente Lula entrou, já deu um reajuste de 30%, e da agora em diante não vai faltar recurso para garantir o trabalho do SAMU. Repasse que até então era de 1 bilhão e 300 milhões, passou agora a ser quase 2 bilhões de reais de repasse para o SAMU. Isso é um aumento significativo e além do aumento no recurso para o custeio, né, para as despesas diárias, também teve expansão do SAMU. Então, está aumentando no país inteiro. Agora, aqui em Goiás, 148 ambulâncias básicas, 37 UTIs móveis. Então, só nesse ano de 2023 são 30 novas ambulâncias e mais 7 UTI móveis, né? Então, já começa a melhorar. Então, eu sinto, assim, muita satisfação, muita alegria e me sinto realizado quando a gente vê uma política pública tão importante ela se viabilizar e com a nossa participação. Isso dá para mim um sentimento, assim, de realização e de sentimento do dever cumprido, e que a nossa trajetória política ela tem um significado, tem uma importância e serve à população do nosso estado, do nosso país. Com toda certeza, né? Principalmente se tratando de salvar vidas, né, deputado? E para você que está nos acompanhando, você acabou de saber mais detalhes sobre o Serviço de Atendimento Móvel Urbano, o SAMU 92. E para saber mais detalhes sobre outros investimentos e programas do governo federal aqui em Goiás, não perca os próximos episódios. Obrigado, deputado, e até o próximo episódio. Grande abraço, Juliana, e a todos vocês que nos acompanham aqui nesse podcast.